Plauto Holtz, o que você recorda da sua infância, da sua mãe, das suas dificuldades e também do seu aprendizado? Eu me recordo que eu nasci em Tapetininga e eu morava num casarão lá na rua Campos Sales ali, junto com a minha bisavó e todo o resto da família, que minha bisavó era a grande matriarca da família, ela era a coluna master daquela família. E ali nós morávamos todo mundo juntos e foi bons tempos ali, né? Reunião de final de semana com a outra parte da família, tudo mais. Mas aí houve uma reviravolta na minha vida. Minha mãe separou do meu pai e aí nós fomos morar em Tatuí e aí muita dificuldade começou a vir. Nós acabamos voltando para São Paulo. Meu tio, que é o irmão mais velho dela, veio buscá-la. E nós moramos na casa dele. Ficamos ali um tempo. Daí a minha mãe conheceu meu verdadeiro pai, né, que não é meu pai biológico, meu pai de criação, e é ele que eu considero como tal. E aí as coisas ainda continuaram dificultosas, porque nós fomos morar num cortiço, lá na Rua Augusta, ali na Bela Vista, em São Paulo, e ali eu comecei a ver tudo quanto é tipo das piores coisas, né? Batidas policiais, gente sendo presa, gente indo pro camburão, gente fugindo da polícia, os moleques que tinham ali próximos de mim, né, cheirando cola, usando drogas, assaltando, estourando vidro de carro para pegar na época, então era a época do toca-fita ainda, né, apanhando de polícia. Então a gente via toda essa situação, polícia trocando tiro lá com bandidagem, entendeu? Policial sendo ferido. Então assim, eu falei, eu não quero isso para mim. E aí nós fomos morar na Vila Maria, que meu pai voltou a estudar. Ele se formou engenheiro químico. Nós mudamos para Vila Maria. E de lá da Vila Maria nós fomos para o interior, voltamos para o interior. Aí eu fui morar na cidade de Sarapuí. E aí que efetivamente começou a minha trajetória, né, para chegar até hoje aqui. Então Deus já estava ali naquela situação, já trocando as peças do xadrez ali, ao modo que ele sempre sabe fazer, que é para o nosso bem. Porque tudo tem seu tempo, né? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Baita de um casarão, coisa mais linda. E ele ficava ali, como minha mãe tinha linha dura comigo, né? Não mexia em nada, não fazia nada que o dono da casa não deixasse. E aí nessas situações, o marido dela estava lá sempre por perto, tal, às vezes vinha conversar comigo, tudo mais. E aí eu caí nas graças dele. Na época ele era presidente da Companhia Paulista de Petróleo. Plauto, e aí você cresceu nesse ambiente, né, que a sua mãe frequentava, a alta sociedade paulistana, porém você sempre vivendo com aquela dificuldade de uma família que lutava para sobreviver. Quais as lembranças boas e as lembranças ruins que você tem? Essas lembranças boas incluem essa questão de que esse senhor que era lá da Rua Bahia, né, que era esposo de uma cliente da minha mãe, né, ele resolveu custear meus estudos, né? Então aí eu fui estudar nos melhores colégios do estado de São Paulo, que é o Colégio Rio Branco, né, lá no bairro da Higienópolis e na Avenida Higienópolis. E aí lá eu comecei a estudar, eu tive uma educação de base assim fantástica, coisa que eu uso até hoje, de que eu aprendi lá atrás, né? Então eu já convivia nesse meio, mas sempre com muita dignidade. Eu não me sentia diminuído, né? Porque a base da minha mãe, em casa, meu pai, sempre foram muito boas. Então eu não me sentia menos do que os meus colegas de sala, né? Então enquanto eu passava as férias, ia para casa da minha avó no interior, eles iam para a Europa, enfim. Mas eu não me sentia diminuído com relação a isso. Agora uma questão muito que não é das melhores, né, foi as questões de ver aquelas crianças próximas ali da minha idade, ali na Rua Augusta, ali, entregue às drogas, né, aquilo ali eu não gostava daquilo, né, a questão de batidas policiais ali, até mesmo onde eu morava ali no quintal, ali tinha um rapaz ali que traficava lá, saiu preso, então eu vi toda aquela situação, falei, bom, eu não quero isso pra minha vida, né, e minha mãe sempre falava, estuda é a única coisa que a gente leva dessa vida, ninguém toma estudo da gente. Então nós saímos de lá, o meu pai, graças à minha mãe, meu pai foi para estudar também, voltou a estudar,
entrou na faculdade Oswaldo Cruz, fez engenharia química com auxílio dela, mas tudo com muito sacrifício. Tinha dia que a gente tinha que juntar as moedas para comprar pão, né, do dia. Mas a gente sempre firme ali na fé também, sempre acreditando em Deus, né, que ia ter o melhor pra gente, e a gente fazendo a nossa parte. Aí meu pai começou um emprego melhor, né, conseguiu uma boa colocação. Aí nós voltamos, não, aliás, nós fomos mudar para Vila Maria, lá em São Paulo também. Morei ali perto da Guilherme Cottin. Ali o nível ali já era um pouco mais alto, né, de convivência e tudo mais. E aí um certo dia a gente voltou pro interior, né? Nós voltamos pro interior, eu pedi a conta do meu trabalho, que eu já estava trabalhando já registrado, né? Desde os meus 13 anos eu já trabalhava. Aí nós voltamos e fomos morar em Sarapuí, que é a terra onde a minha família, os Holtz, né, fundaram ali em Sarapuí, né? E com uma influência muito forte na região, né? Tatuí, Tapetininga, Boituva, né? Pega ali mais para baixo ali, Itapeva. E ali em Sarapuí também não foi muito fácil, porque a cidade não tem emprego, a cidade é pequena, né? Apesar que todo mundo se conhece, mas as oportunidades são difíceis. E aí, continuando a estudar, sempre com incentivo da minha mãe, eu fui trabalhar numa fábrica, né? Ia de bicicleta para trabalhar, com sol, com chuva, não importava. Eu voltava do trabalho, assim, entrava às 7 horas da manhã, voltava às 5 horas, tomava um banho, jantava, descia para a pista, porque eu morava meio longe da pista, né, do asfalto, onde eu morava era terra. E aí eu ia para Itapetininga estudar o técnico contábil. Estudei técnico contábil, me formei, continuei estudando, daí com 19 anos eu passei para agente penitenciário. Então você passou para agente penitenciário, por que você decidiu trabalhar como agente dentro de uma carceragem? Então, minha mãe sempre foi rígida comigo nos estudos, né, comigo e com meu irmão. Então, e aí com 19 anos, minha mãe sempre em cima, vai estudar, continua estudando, tudo mais. E aí que acabou acontecendo? Eu trabalhava nessa fábrica, uma fábrica de friso para carro, né? Ganhava pouco pra caramba, ganhava tipo um salário mínimo, ganhava. E aí eu passei no concurso. Ela vai fazer concurso, aproveita que você está estudando para vestibular, vai fazer concurso. Aí passei no concurso para agente penitenciário. Eu era o mais novo da minha unidade, que era lá em Itapetininga. Era uma unidade nova que estava abrindo lá em Itapetininga. E aí me mudei para Itapetininga, não tinha como morar mais em Sarapuí. E aí eu entrei para a faculdade de Direito. Só que olha para ver como que Deus ele mexe as peças de tudo isso aí, né? Eu não conseguia passar no vestibular lá em Itapetininga, na FKB. Eu não conseguia. Tentei por 2 vezes, não consegui. Fiquei 10 dias lá no curso de administração. Falei, isso aqui definitivamente não é para mim. A minha estrada é no direito. E aí eu fiz na Unip o vestibular, passei no vestibular. E aí eu comecei a viajar toda noite viajando. Aí no começo eu vinha eu e um amigo. E era engraçado que assim, a gente revezava. Então a gente ficava tão cansado, tinha trabalhado o dia inteiro. Viajava de Itapetininga até Sorocaba, dá quase 90 quilômetros cada pernada. Na volta, quem estava na carona não podia dormir, meu. Porque senão o que estava dirigindo ia pegar no sono também. E era engraçado, até um grande amigo meu, Thiago, lá em Itapetininga, né? Quando era a minha vez de passageiro, eu não aguentava, cara. Tava muito cansado mesmo. Porque eu entrava às 6 horas da manhã no presídio, né? E eu vinha dormindo, daí ele começava a me xingar de tudo quanto é nome, só pra eu acordar. E aí foi uma das passagens muito marcantes. Mas eu tava muito cansado já, ele também parou a faculdade e eu continuei. Aí eu comecei de ônibus, né? E mesmo assim. E eu queria minha transferência e não conseguia minha transferência de jeito nenhum. Por quê? Porque tinha que conhecer um deputado, tinha que conhecer algum político para conseguir fazer a tal da transferência para alguma unidade em Sorocaba. E aí Deus é tão perfeito que hoje eu entendo isso. Que tudo que aconteceu foi pelas mãos dele. Não foi pela minha vontade. Porque a nossa vontade, muitas vezes, não é a vontade de Deus. Ele fala assim, olha, eu quero seguir aquele caminho. Ele fala, não é esse caminho, você vai vir por esse aqui. E acontece coisas na sua vida, que você fala, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? É porque a gente ainda não tem, muitas vezes, entendimento para falar assim, calma, ele tem o melhor para mim. Você tem que confiar, você tem que ter fé. E você ter fé quando você
tá com carro, com família, com dinheiro, é fácil. É muito fácil você ter fé. Coisa mais fácil. Mas a fé realmente ela é mostrada para Deus nas dificuldades. Por quê? Porque daí você acaba demonstrando para ele que você crê nele, que ele tem o melhor para você. E aí nessa situação toda, eu comecei a trabalhar como diarista, né? Ou seja, das 8 da manhã às 5 da tarde, mas de segunda a sexta. Porque eu também queria ter meu final de semana livre. Porque antigamente, no começo, eu trabalhava 12 por 36. Então eu trabalhava 12 horas num dia e não tinha folga. Mas às vezes caía sábado, domingo, feriados no meu dia de trabalho. E era ruim, ficava meio longe da minha família, né, no final de semana. Consegui para trabalhar como diarista. Aí eu passei no concurso para estagiar na prefeitura de Itapetininga. Eu falei, agora eu preciso fazer estágio. Mas como é que eu vou fazer estágio se eu trabalho de segunda a sexta? Aí eu tive que voltar de novo pro plantão. E eu ia fazer estágio no meu dia de folga. Tá? Aí eu fui em vários lugares que tinha convênio com a prefeitura de Itapetininga, que era fórum, delegacias e na própria prefeitura, no jurídico. Eu fui em todas as alternativas possíveis. Eu corri todos os cartórios lá do fórum. Todos falavam não, 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 não. Todos falaram não pra mim. Os diretores de cartório, sabe? Falava, não, eu preciso de você todo dia aqui. Não pode ser dia sim, dia não. Aí eu já estava nas minhas últimas forças. Aí eu saí do fórum. Eu estava com um colega meu que tinha conseguido no fórum. Ele falou, você vai aonde? Eu falei, eu vou ali na prefeitura. Que era do outro lado, né? Então você estava falando que você trabalhou durante muito tempo como agente penitenciário. Quais as recordações você se lembra, né, que você tem dessa sua jornada? Você que praticamente cresceu no final dos anos 90, começo dos 2000, dentro de um presídio, e você viu nascer o primeiro comando da capital, chamado PCC. Foi uma coisa muito curiosa. Eu fiz a prova, passei no concurso, aí passei na primeira fase, eram 2 fases. Tinha a primeira escrita e a segunda era com psicólogos, né? Tinha um psicólogo, um assistente social, um psiquiatra. Aí eu fiz a prova. É aquela, às vezes a gente fica meio assim, né? Acho que eu não fui tão bem assim, né? Respondi o que eu sabia, o que eu não sabia, eu falei, não sei. Ah, mas como você vai falar? Não sei. Né? Até teve um psiquiatra que falou, tá, mas você não se sente prejudicado se você falar que não sei? Eu falei, não, eu me sinto que eu tô falando a verdade. Eu não sei, né? Não tem como eu saber tudo de tudo. E para minha surpresa, eu tive uma ótima colocação, né? Eu falei, e agora? Agora vamos esperar vir a chamar. E aí eu continuei trabalhando nessa empresa, lá em Sarapuí, ganhava mal pra caramba. E eu já tava viajando direto para buscar peça em Sorocaba, Itapetininga, tudo mais. E aí certo dia, passou o carteiro, que era meu amigo lá da cidade, né, dos Correios, veio com uma carta assim, Plauto, tem uma carta para você. Aí eu olhei meio estranho, com o brasão assim do estado de São Paulo. Falei, o que é isso aqui? Falei, será que é alguma coisa para eu pagar, né? Uma multa, alguma coisa? Falei, bom, carro eu não tinha, então eu estava indo para viajar para Itapetininga, pro técnico. Tava terminando já. Abri assim, você está convocado até o dia 10 de dezembro de 97 para... Aliás, outubro não, foi setembro. Isso, foi antes de eu completar 19 anos. 10 de setembro para assumir o seu cargo. Nossa, aquilo lá, eu fiquei igual um louco na estrada sozinho, gritando lá de alegria e tudo mais. Porque o que acontece? Naquela época, eu ganhava era coisa de R$100. Pelo concurso, eu ia ganhar R$700 no mês. Eu ia ganhar 7 salários naquela época, né? E aí que eu comecei a entender o que minha mãe falava. Estuda, porque estudo é libertação. Informação é poder. Ela sempre falava isso pra mim. E aí eu comecei aquilo, realmente veio o retrospecto, comecei a entender aquilo. E aí no dia seguinte já comecei a arrumar documentação e tudo mais. Aí eu cheguei pro dono da empresa, o que você vai fazer agora? Eu falei, eu vou trabalhar no presídio. Você vai trabalhar no presídio? Vou. Mas quanto você vai ganhar lá? Dependendo como for, eu vou cobrir o salário. Eu falei, eu vou ganhar 700. Tá falando a maior humildade ainda. Ele, esse valor não dá. Falei, tchau. Fui, tô indo embora. Aí levei toda a documentação lá. E quando eu levo a documentação, eu levei, já entrei lá na unidade prisional já, né? Aquilo pra mim era uma coisa muito nova, né? Tudo muito diferente.
Aí tem o curso de treinamento lá, curso de formação, né? Defesa pessoal, legislação, direitos humanos, enfim, primeiros socorros. E aí, em uma dessas aulas, eu tive um professor que virou um grande amigo depois, o Pedro Segura. Cara fantástico, um cara muito estudioso de tudo, assim, dessa área penitenciária, de criminologia, de direitos humanos. E aí ele foi a primeira pessoa que falou ali no sistema, ali dentro, que ele tinha alertado por uma carta. Ele tinha pedido uma audiência, né, um horário com o então governador Mário Covas. E nessa carta ele contou o que estava acontecendo no sistema, que havia alguns presos tinham fundado uma facção. Porque em represália, porque em Avaré, na cidade de Avaré, tinha o CDL, Comando da Libertação. Já era uma espécie de um PCC, só que ele só tinha atuação lá dentro de Avaré. Ele servia para quê? Para proteção de um preso ou outro, pedidos de transferências e negociações em caso de rebelião. Só que daí, alguns desses presos saiu de Avaré, foi para a penitenciária do estado, ali no Carandiru, e ele ficou sabendo através de um preso, falou, olha, estão fundando aí uma facção, uma nova facção. Ele falou, mas é uma facção igual ao CDL? Não. Ele já tem até estatuto, falou. E aí ele chegou pro Covas, conseguiu falar com o Covas, então governador, o Covas deu risada da cara dele. Falou, você tá blefando, isso aí é igual o CDL lá de Avaré, você não sabe o que você tá falando. Aí ele pegou, foi embora, falou, bom, tudo bem, eu fiz a minha parte. E aí virou que é o PCC hoje. E aí depois dessas aulas, nós começamos a fazer o estágio propriamente dito, né? Ou seja, são duas chaves que te dão na mão, de bronze, super pesadas as chaves, para você, 7 da manhã, vai abrindo cela por cela, abre tudo, vai até o final da ala, aí começou a sair aqueles presos. Quando começou a sair aqueles presos, eu olhei aquilo e falei, bom, eu tô trabalhando com a escória. Eu falei, esse é o sistema. Aí eu cheguei no olho do furacão do sistema. Esse sistema que é falado no filme, lá do Tropa de Elite, esse é o verdadeiro sistema. Que acabou enraizando para a política de hoje em dia, né? Acabou enraizando no judiciário, né? Que começou, na verdade, as milícias. Mas ali realmente era o olho do furacão. Falei, eu tô no olho do furacão, o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que encarar. Eu tenho que encarar. Se eu quis vir trabalhar aqui, eu vou fazer meu melhor. Foi isso que aconteceu. E aí as coisas começaram a acontecer. A população começou a me conhecer, a forma como eu trabalhava, porque ali é o seguinte, era 12 horas vigiando preso, vigiando vagabundo, vigiando marginal, o homicida, o ladrão, o estuprador, o pedófilo, sabe? O corrupto. Era ali. Apesar que corrupto tinha pouco, né? Porque a maioria tá lá em Brasília ainda, né? Mas eu, muito persistente, da população sempre me respeitou, sempre me tratou com muito respeito, eu nunca dei nenhum motivo, né, escuso para poderem colocar a minha dignidade na lata do lixo, como eu vi acontecer com alguns funcionários, infelizmente. Plauto, e aí você desenvolveu uma carreira dentro do presídio, mas também teve algumas situações agressivas, algumas situações delicadas. O que você se recorda desse período? Eu me recordo o seguinte, que eu sempre, dentro da minha atuação lá dentro, porque assim, a atividade policial fora do presídio é uma coisa, você trabalhar lá dentro é outra, porque você não trabalha armado. Suas únicas duas armas é a caneta, né? Ou seja, para notificar o preso, para a gente falar, meter a canetada, né? Ou seja, abrir uma sindicância, alguma coisa, e o apito. Apito era o alerta máximo. Às vezes de alguma briga, ou às vezes quando alguma situação fugia do controle. E conforme a intensidade do apito, os procedimentos eram determinados já. Tinha alguns protocolos. Então, teve uma certa vez eu comecei a trabalhar no plantão. E eu tinha... nesse dia eu estava na ala de cima, que são duas alas, tem a do primeiro andar e a terra. Eu estava na de cima, então tem as portas das celas, o gradil, e você fica lá no paredão lá. Então eu vim abrindo
cela por cela. Então você espera uns 15, 20 minutos para quem vai ficar dentro da cela, quem vai ficar fora, no banho de sol, na quadra, enfim. E os que saem para trabalhar lá dentro. E depois você vem trancando. Aí você só vai abrir durante o dia, uma vez ou outra, para um outro preso. Eles têm que ir na enfermaria, alguma coisa assim. Ou, às vezes, na hora do almoço. Né? Só para isso. O pessoal que ia lá pegar, chama boieiro, né? São os caras que comandam a cadeia, que é o que vai buscar o almoço e servir o almoço. Então você abria, às vezes um outro saía, mas mantinha trancado o dia inteiro. Só que nesse dia eu peguei e abri. Quando eu abri todas as celas, fiquei lá no fundo lá. Aí eu comecei a ouvir um apito, e começou a aumentar a intensidade do apito. Aí eu já fui pra fechar, daí os presos, não, seu Plauto, deixa aí, não vai, não fecha. Aí eu falei, bom, eu vou ficar quieto aqui. Não vou tomar nenhuma atitude de cabeça quente. Porque a pior coisa que tem é você tomar atitude de cabeça quente. Outra coisa que eu aprendi lá. Vendo tudo que já aconteceu de brigas, de esfaqueamentos e tudo mais, você não pode tomar atitude de cabeça quente. Tem que esperar, contar até 10 e pensar o que você vai fazer. Daí começou daquele jeito. Quando eu olhei pra frente lá da entrada do pavilhão, que a gente chamava de raio, já veio um monte de cara encapuzado já, com umas facas assim enormes, né? As facas eles tiravam do corrimão. Então eles fazem virar faca, né? O que ele faz? Eles arrancavam com a mão, pra você ter noção. E eles afiavam no chão, raspando, ela fica um pontiagudo, né? E aquilo lá atravessa a pessoa. Uma espada que ela vira. E daí eles vieram para pegar a gente, os funcionários, aí começou a subir fogo já de colchão queimado do outro pavilhão, que eram de frente pro outro. E eu falei, e agora, cara? Agora ferrou, né? E aí pelo protocolo, o que você tem que fazer? Pega e joga a chave para cima da muralha, as chaves, para eles não terem acesso. Imagina, chegou preso com umas 3, 4 facas assim, daqui a chave. Você acha que eu vou dar de herói? Não, ali naquela situação não tinha como. Por isso que é diferente. A atividade do agente penitenciário ela é muito mais perigosa do que o policial que está na rua. Não deixa também de ser. Mas lá dentro, porque a gente está realmente no olho do furacão. E aí o que aconteceu? Eu fiquei parado lá só observando, eles me chamaram, né? Me chamaram pelo nome. Vem cá, seu Plauto, vem aqui. Aí levaram a gente, todos os agentes daquele pavilhão para o outro pavilhão onde iniciou, né? E aí eu descobri por que tinha começado, porque tinha um integrante lá do PCC que ele tinha serrado já a grade, né? E como que faz para serrar a grade e não perceber? Eles pegam serrinha, um pedaço de serra ou de gilete, faz os dentes na gilete, passa manteiga e ali ele vai serrando um pouco, no outro dia ele serra mais, às vezes demora um mês para serrar as grades. Aí você me fala assim, tá, mas o agente penitenciário, do lado que fazem a ronda externa, ele passa com um pedaço de vergalhão, ele vai batendo na grade, vai bater grade que fala, né? Pra ver se houve algum barulho diferente. E aí não tinha como ouvir por quê. O que eles fazem? Eles pegam tinta de caneta azul, mistura com massa de pão, água, eles fazem tipo uma massa na base da onde é então parece que é uma solda. Então quando o guarda da cadeia ele passa, ele olha assim, ele não percebe direito. Porque são muitas celas para ele inspecionar do lado de fora. E daí o que acontece? Esse cara aí tava tudo cerrado já. A gente fala cerrado o pirulito que fala, né? Cerrou o pirulito. E aí, lá onde eu trabalhava, são 2 alambrados. Tem o primeiro alambrado, aí tem uma chamada linha de tiro, que fica lá, na época era a polícia militar. Pisava lá, ele podia atirar para matar. Né? Ele dá o primeiro tiro de advertência, no segundo já é para matar. E aí não conseguiu, o cara pegou, foi pular, pulou o segundo. Quando ele pulou o segundo, ia no meio do mato lá, a penitenciária, né? Em Itapetininga, é muito longe da cidade. Aí nisso ele viu que estava cheio de policial, do Garra, do GAT. Aí esse cara voltou, ele era um dos líderes do PCC. Ele voltou, quando ele voltou, ele falou, pode quebrar a cadeia. Ele deu a ordem. Na hora. Né? E é uma coisa curiosa, que para ele conseguir pular e subir no alambrado, eles cortam a ponta do tênis. Então fica só os dedos para fora para poder fazer a garra. E vai com a mão. Parece Homem-Aranha o negócio. Né? E aí aconteceu isso. Quebrou a cadeia, a gente foi para esse outro
outro pavilhão. Nesse outro pavilhão tinha um preso, cara, muito bandido, porque assim, lá, numa época eu trabalhei na cozinha, eu fui encarregado de cozinha lá do presídio. A gente fazia alimentação lá dentro, né? Então tinha um rigor muito grande para não levar arroz cru, para não fazer pinga, cachaça, essas coisas, né? Eles não roubarem as coisas lá. E aí eu consegui para esse preso um encaminhamento de uma cirurgia para tirar um tumor que ele tinha nas costas. Mas eu não lembrava disso. Aí ele me chamou, vem aqui, pegou na minha mão, falou, vem aqui que agora você é meu. Eu falei, putz, o que esse cara vai fazer, meu? Vai me matar, o que ele vai fazer? Aí ele bateu assim a cela e falou, ó, aqui ninguém vai pôr a mão em você. Hoje eu vou te retribuir o que você fez por mim. Eu tinha conseguido para ele uma cirurgia externa lá fora da cadeia, né? E ele não tinha conseguido sair com várias pessoas, tinha tentado e tudo mais, ninguém dava atenção pra ele. Era um tumor que ele tinha nas costas. Aí ele mostrou pra mim, lembra disso aqui? Daí que eu lembrei, me veio um filme na cabeça. Ele falou assim, hoje eu estou retribuindo o que você fez por mim. Isso aí se chama gratidão. E é engraçado que assim, a gratidão muitas vezes vem de quem você menos espera. Quem menos, às vezes, tem reputação pra isso. Mas a gratidão, ela tá no coração de quem realmente enxerga aquilo que foi feito por ela. E era de uma pessoa que eu não tinha ali nenhuma afeição, não tinha nenhum tipo de sentimento, né, assim, como pessoa mais próxima de mim. E é dessas pessoas que às vezes vem realmente a gratidão, né? Não às vezes dos seus próprios pares que viram as costas para você. E aí nessa questão eles fizeram a gente uma hora vestir roupa de preso, porque eles queriam arrebentar um outro pavilhão, um terceiro pavilhão lá, que era um pavilhão que só tinha estuprador, pedófilo e cagueta do sistema, ficava lá, chamava o seguro, é pavilhão do seguro. E aí usaram a gente no meio, tudo vestido de roupa de preso e tal, por quê? Porque senão o choque ia dar tiro neles. Aí eles falaram, ó, tem funcionário no meio aqui. Aí nisso a gente subiu, eles chegaram lá pro líder desse pavilhão e falou, ó, se vocês não matarem fulano, tal, começou a dar um nome, a gente vai invadir aí e vai matar todo mundo. Ou seja, numa população de 250 presos daquele pavilhão, eles acabaram matando acho que 12, 14 presos, não lembro direito. Alguns foram até incinerados vivos. E ficou aquele cheiro horrível. Daí nós voltamos, a gente trocou de roupa de novo, coloquei minha roupa de agente penitenciário, que era calça azul e camiseta branca e tal. E ninguém mexeu comigo mais. E o melhor de tudo, Deus é tão bom. Por isso que eu falo, ele move as coisas, as peças de uma maneira que a gente não entende. A gente é cego, tem hora, né? Nós somos cegos. Cegos porque nós não estamos com a fé em dia. A fé está abalada muitas vezes. Que daí eu cheguei para os diretores e falei, agora eu quero a minha transferência. E aí eu consegui a minha tão sonhada transferência, que eu queria vir embora para Sorocaba, porque eu estudava já em Sorocaba, não aguentava mais viajar. E aí alguma coisa me dizia, vai para Sorocaba. Vai para Sorocaba, que ali as portas vão ser escancaradas para você. E não deu outra. E aí eu consegui minha transferência para a penitenciária de Peró, aí eu já morava já em Sorocaba. E isso que começou a me alavancar. Porque chegou um momento ali, pela minha caminhada que eu tinha ali no sistema, alguns presos já me conheciam, e eu comecei a ficar muito bem afamado lá dentro do presídio. E aí eu comecei para São Paulo buscar documentação para eles nos tribunais, para ajudar na situação processual deles. E teve uma vez uma situação que daí nisso aí eu acabei indo trabalhar no fórum. E aí eu fui um dos funcionários selecionados para ir lá ajudar os funcionários do fórum a fazer os processos dos presos realmente andarem mais rápido, né? Foi a forma que o diretor da execução criminal e os diretores dos presídios acharam mais rápido, né, para isso. E aí, Plauto, em Sorocaba, você, paralelo ao trabalho de agente penitenciário, você termina a faculdade e você se inicia no direito. Qual foi a experiência e por que você seguiu algumas áreas do direito, como o direito previdenciário? Isso. E aí o que aconteceu? Eu, antes de chegar nessa parte da advocacia, tive ainda alguns percalços que eu percorri. Entre eles, que eu fui chamado para trabalhar no fórum, para ajudar lá na situação dos presos, processual. Aí comecei a me dar muito bem lá.
Eu comecei até a fazer trabalho de escrevente, fazia lá e tudo mais. Trabalhei um tempo no gabinete de um juiz, que foi meu professor da faculdade, aprendi muito com ele. Só que daí logo quando eu entrei no fórum, aí eu perdi minha mãe faleceu, aí eu dei uma estremecida muito grande, entrei em depressão, eu estava no 3º ano da faculdade. Mas aí eu não tinha condição, né, de pagar nem o ônibus para ir para a faculdade. Por quê? As coisas, né, a inflação começou a corroer o salário de agente e tudo mais, então eu tinha que pagar a minha estadia na República, pagar água, luz, tudo, né, minha manutenção. E a faculdade em si, que não era barata. E aí eu me vi em desespero, aquele momento, tinha perdido minha mãe, com 23 anos, e eu fiquei muito sentido porque, assim, eu fiquei pensando, falei, olha, não deu tempo de fazer o que eu queria para ela, de retribuir tudo que ela fez para mim na minha vida, de tudo, todas as dificuldades que nós passamos juntos, né? Então ali eu me vi meio perdido e eu me apeguei tanto a Deus naquele momento, naquele instante, que daí realmente eu precisei de Deus de novo, né? Novamente, ele me estendeu as mãos e falou, pode vir comigo, você tá amparado, você não tá sozinho. E aí eu continuei, terminei a faculdade, com muito custo, terminei a faculdade, fui fazer um cursinho, né, de revisão para exame da OAB, e na época era o Dr. Jaime de Freitas, um baita de um juiz, ele era meu professor nesse curso, aquele cara me abraçou assim, sabe? Eu, graças a Deus, eu sempre tive na minha vida algumas pessoas que abriram as portas para mim. Parecia Deus que mandou alguns anjos, falou, olha, eu vou mandar esse aqui para você em tal época, esse aqui para você em tal época, esse aqui vai te ajudar em tal época. E aí o Dr. Jaime, ele conseguiu para mim um mega de um desconto, ele conseguiu lá, ele falou, Plauto, eu vou te ajudar. Eu vou ver que eu consigo lá um desconto para você. Eu falei, doutor, eu não tenho condição, eu quero muito estudar para a UB, mas eu não consigo, não tenho condição. E aí eu consegui, e como eu ia trabalhar a pé, eu saí da minha casa e trabalhar a pé no fórum, que não tinha dinheiro para pagar o ônibus, dava 6, quase 7 quilômetros dava, uma pernada. Eu tinha na época ainda, tipo um Walkman, naquela época, e aí eu ia ouvindo a aula do dia anterior, eu gravava a aula e ia ouvindo. E dali eu saía do fórum e até o NIP também a pé, andava mais quase 2 quilômetros, e voltava os 8 ouvindo de novo ali. Quando não tinha carona, né, tinha que voltar a pé de novo. E aí eu saí, terminei a faculdade, passei na primeira vez que eu consegui. Aliás. E aí naquela oportunidade eu prestei o exame, era meu primeiro exame, passei para a segunda fase. Aí na segunda fase caiu justamente aquilo que eu trabalhava no fórum, que foi uma petição de execução criminal. E daí o que aconteceu? Eu passei no primeiro exame de ordem, com muito custo, com muita garra, com muito estudo, sabe? E aí eu me vi ali naquela situação que eu tinha que ir para a segunda fase com toda a energia, com toda a garra. No dia da segunda fase, que era para fazer uma petição e responder 4 perguntas, a petição, que era o peso maior da prova, era justamente aquela área que eu trabalhava ali, no dia a dia, no fórum. E ali eu vi a mão de Deus mais uma vez ali. Me direcionou naquele momento ali. Me iluminou de tal maneira que daí saiu o resultado. Tinha passado no exame de ordem. No tão concorrido e temido exame de ordem. E aí eu falei, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu peço exoneração, saio do meu conforto, ou eu vou para a selva de novo? E aí eu passei um final de semana inteiro pedindo muito para Deus. Falei, olha, me dá uma resposta, mas eu quero uma resposta que fale, olha, você vai fazer tal coisa. Eu quero que Deus fale comigo, quero que o Senhor fale comigo. Falei, não me venha com sublinhas, não me venha com metáforas, eu preciso, porque é a decisão da minha vida. Ou eu vou ser advogado, ou eu corro o risco de ficar no funcionalismo público e ser uma pessoa frustrada pro resto da vida. E eu não quero isso.
Se eu tiver que ser funcionário, eu vou ser funcionário público o resto da vida, mas com felicidade, com orgulho, ou eu vou para a advocacia. E aí vem aquela coisa, né? Mãe não falha. Minha mãe sempre falava, você vai ser advogado, igual o seu avô foi. Seu avô foi um dos melhores advogados da região de Itapetininga. Tanto que hoje ele é nome de rua. Tem uma rua em Itapetininga, chama Plauto José Holtz. E da minha bisavó, Abigail Holtz Moraes, Itapetininga. E em Sarapuí, o posto de saúde, feito por decreto, foi nomeado por ele. Ele tem o nome dele lá. No posto municipal, lá, no posto de saúde de Sarapuí. E aí eu acordei na segunda-feira, mas tão decidido que Deus falou comigo em sonho. Falou, você vai ser advogado. Eu peguei um carro emprestado, que nem carro eu tinha, fui lá, saí de Sorocaba, fui para Iperó, cheguei lá, falei, eu quero saber como é que faz para pedir exoneração. O funcionário falou assim, meu amigo, tá aqui um papel aqui. Eu falei, mas cadê o papel? Eu falei, vou procurar aqui, quase ninguém pediu exoneração. Coisa muito difícil pedir exoneração. Eu falei, mas eu quero. Ele falou, mas você veio fazer o quê? Eu quero pedir exoneração, pô. Eu quero me exonerar daqui. Mas o que você vai fazer da vida? Eu falei, vou advogar. Eu falei, vou ser feliz. Mas tem um monte de gente advogado aí fora, aí no mercado. Eu falei, comigo não. Comigo vai ser diferente. Eu vou fazer diferente. E aí eu fui lá, pedi exoneração. No mês seguinte, eu abri as portas do meu escritório. Era o escritório mais simples. Tinha um computador que era monitor do mais antigo, aquele PC 486 mais antigo, impressora matricial, que eu tinha comprado de terceira mão. E aí as coisas começaram a acontecer. Eu era a faxineira do escritório, eu era a secretária, eu era advogado, eu era o atendente, eu era tudo naquele escritório. E ali as coisas começaram a acontecer. Aí começou a vir gente pedindo situações previdenciárias. Comecei a estudar afinco previdenciário, dia e noite, dia e noite. E no INSS não era igual é hoje, eletrônico, né? Tudo era feito na base do papel, era com senha. Plauto, você advogou em diversas áreas, a principal é o direito previdenciário. Quais foram as dificuldades que você enfrentou? Eu tive uma grande dificuldade porque o direito previdenciário na faculdade foi muito escasso, ele foi muito assim deficiente. Eu tive que realmente aprender sozinho, na raça mesmo. E aí eu comecei para o INSS para dar entrada nos benefícios, e como era tudo físico, né? Então eu tinha que chegar muito cedo na fila, mas era muito cedo mesmo. Era 3h30 da manhã, eu tinha que chegar na fila todo santo dia, de segunda a sexta. Frio, chovendo, eu tinha que estar lá. Por quê? Eu pegava a senha às 7 horas da manhã quando abria a agência. Eu era um dos primeiros a ser atendido. Para sair de lá antes das 8, eu ia abrir o escritório e aí começava mais um novo dia. E aquilo, a cada dia me dava mais energia, porque era um cliente novo que entrava, era mais um cliente que eu resolvia. E aí começou, lógico, havia os honorários, né? O fruto daquele trabalho, de toda aquela dificuldade que eu passei anos e anos. Eu comecei a ver os frutos daquilo. E a minha grande dificuldade era o quê? Que aqui em Sorocaba, eu não tinha ninguém para me apadrinhar. Eu não tinha tio, dono de escritório, amigo, dono de escritório, não tinha. Foi tudo na raça, com muito sacrifício, muito estudo, muita dedicação, com muito querer. Então, para ter ideia, eu fazia as petições dos processos, depois do expediente, era 8h30 da noite, eu tinha que estar dormindo, senão eu não aguentava no dia seguinte. E aí chegou uma hora, aquilo começou a me dar uma insatisfação daquela situação. Porque nós advogados, não é que nós não somos melhores que ninguém, mas como nós podíamos chegar lá com 3, 4, 10 processos de uma vez, eram 10 pessoas a menos na fila, eram 10 pessoas a menos para eles terem que ficar explicando os porquês de um processo administrativo. E isso eu fazia no escritório. Então eu poupava o pessoal do INSS, a advocacia ajudava o pessoal do INSS. E eles não viam isso, eles viam a gente como inimigo. E aí, certa vez, a então chefe da agência, fui conversar com ela se a gente poderia ter um atendimento prioritário. Ela deu risada de mim, falou, não, aqui todo mundo aqui é igual. Eu falei, ah, é? Tá bom, você vai ver se todo mundo aqui é igual. Eu comecei a percorrer Sorocaba, fui pro escritório, aquilo fiquei muito indignado, aquilo não desceu, aquilo lá. E aí eu peguei e fui pro escritório, no final do dia, eu fiz lá uma pauta lá de baixo assinado.
No dia seguinte, todos os advogados que estavam na fila já tinham assinado. E eu percorri todos os escritórios possíveis que eu consegui em Sorocaba. Tinha muito escritório, muitas pessoas eu nem conhecia, que falavam assim, eu não faço previdenciário, mas eu vou assinar isso aqui. E aquilo começou a tomar uma força tão grande, que eu levei para o presidente da OAB, fui lá, falei, vou falar com o presidente. Um amigo meu falou, mas você vai falar com o presidente nem te conhece da OAB, ele tem tanta coisa. Eu falei, não, mas ele vai me receber. Ele vai me receber. E aí, nessa época, o presidente da OAB me recebeu, e eu com meus 20 e poucos anos, sangue novo ali na profissão, expliquei toda a situação, e ali eu deixei com ele o baixo assinado. Falei, mas eu venho cobrar. E aí, Plauto, você, depois de tudo isso que você narrou, você acaba ingressando na presidência da Comissão de Previdência da OAB. Primeiro, eu não entrei diretamente já na Comissão de Previdência como presidente. Né? Com o baixo assinado que eu tinha feito para melhorias da advocacia lá junto ao INSS, né, foi aprovado lá pela diretoria a criação da Comissão de Direito Previdenciário, que não tinha em Sorocaba isso. E aí eu já fui nomeado como vice-presidente. Deu 2 anos depois, eu já passei para presidente, e lá eu perdurei lá por 8 anos. Né? E aí aquela situação... Briga com o chefe da agência que quer fazer represália contra segurado. Perito na Justiça Federal quer fazer coisa errada também. A gente batia em cima. Eu era muito combativo. Lógico, dentro de muito respeito. Mas também eu sabia o que eu estava falando. Então, assim, eu tinha argumentos para aquilo. Não era uma mera briga. Não era um ataque pessoal. Não era nada disso. Era realmente um tratamento digno. Que isso é direitos humanos. Aplicar direitos humanos para gente do bem. Isso sim é direitos humanos. E é isso que eu sempre prego. E aí, nessa situação toda, eu comecei a ter um destaque em Sorocaba e comecei a dar entrevistas. Por conta dos assuntos previdenciários, é assunto de interesse da população. Eu comecei a dar entrevistas em rádios, jornais. Passado algum tempo, as televisões começaram a me chamar com mais frequência também. Só que daí tudo tem um ciclo. Eu falei, bom, eu já fiz tudo o que eu podia fazer pela Comissão de Direito Previdenciário da OAB Sorocaba. Eu quero outro caminho agora, eu quero outro rumo. E Deus me preparou. A presidência da Comissão de Direito do Consumidor também, que é uma área que aflige a população. Né? A grande problemática também da população é relacionada ao direito do consumidor. Que envolve compra de imóveis, carro, né? Às vezes é um simples aparelho celular, mas é aquilo que a pessoa tem naquele momento. Ela suou a camisa para poder comprar aquele bem. Então ela tem que ser bem protegida. E aí nisso me deu mais destaque ainda. Aí eu comecei a escrever para o jornal Bom Dia. Semanalmente tinha uma coluna que eu escrevia sobre o direito do consumidor. E em uma situação bem específica, eu fui chamado para ser comentarista de direito do consumidor no SBT Sorocaba. E aí que a coisa explodiu. Aí o negócio tomou uma proporção gigantesca. E eu olhava tudo aquilo, depois eu olhava para trás e falava assim, nossa Deus, era isso que você queria para mim, né? Era isso e eu não conseguia enxergar. E era tudo sempre muita satisfação, com muito amor na profissão. A cada cliente que entra no escritório, seja o pé de chinelo com que chega com carro importado. Porque eu penso o seguinte, eu me coloco no lugar de quem está do outro lado da mesa. Como que eu gostaria de ser tratado? Como que eu gostaria que aquele profissional pegasse o meu caso? E eu pego como se fosse o último caso. E ali eu vou defender com unhas e dentes. Ali eu vou até o final. Eu não tenho medo de juiz, não tenho medo de advogado da outra parte, medo de delegado, de promotor, eu não tenho. Eu tenho respeito, mas medo não. Em defesa do meu cliente, eu vou para cima. Eu tenho que ter minha estratégia de defesa. Para quê? Para que se não cometa injustiça. O que mais me fere é quando eu vejo uma injustiça. Ainda mais cometida pelo judiciário. Porque são pessoas, não são máquinas que estão ali para julgar. E é isso que me faz o combustível todo dia levantar e fazer o meu melhor. Plauto, diante de tudo que você expôs, trabalhando como agente penitenciário, depois finalizando o direito, a perda da sua mãe, uma infância difícil, você deu a volta por cima, você venceu na vida e agora você quer
entrar para a política e quer ser candidato a deputado estadual. O porquê da política, Plauto? A política, ela muito bem feita, ela faz mudar a vida das pessoas. Eu lembro quando eu era criança, eu morava num cortiço em São Paulo, na Bela Vista, ali mais precisamente na Rua Augusta. E ali tinha um problema de encanamento, estourou ali uma adutora ali de esgoto, aquele esgoto a céu aberto, ninguém conseguia resolver. E olha só como é importante a base da família. Família é tudo na vida da gente. A minha mãe, que sempre foi imbuída ali do direito também, tinha o direito nas veias, ela mandou uma carta de próprio punho para a então primeira-dama, Alaide Quércia, que era esposa do então governador Orestes Quércia, do antigo PMDB. E aí ela relatou todo aquele problema, que nós éramos criança, com risco de infecção, com rato, com barata ali, aquele esgoto a céu aberto. E, pasmem, questão de 30 dias foi solucionado. Ela mandou a resposta para minha mãe, mandou uma equipe lá para vistoriar o local. Em 30 dias, o pessoal da manutenção foi lá e arrumou tudo. E ali eu vi naquele dia, eu falei, política é isso. Minha mãe falou, não se deixe calar. Informação é poder e estudo ninguém tira de você. E aí aquilo ficou dentro de mim desde quando era criança. E desde criança acompanho política. E eu vejo a má política. Eu falo, não é isso que eu quero. Eu quero entrar para a política para fazer diferente. Assim como Deus fez na minha vida, eu quero fazer para as pessoas. Para pegar e ver uma criança que não tem uma creche para ficar. Da mãe desesperada que não consegue um emprego porque não tem uma creche 24 horas. Dos animais abandonados na rua porque não tem um hospital veterinário, não tem mutirão de castração. É dessas pessoas que eu quero cuidar. Do trabalhador que mal tem um abrigo decente para esperar seu ônibus. Para que tenha mais ônibus na cidade. Que o posto de saúde seja ágil no atendimento. Porque eu estarei ali no olho do furacão. O meu mandato vai ser aberto para você, eleitor. Não vai ser ficar em gabinete tomando cafezinho no ar-condicionado. Eu vou querer atender você. Porque é você que vai me levar para lá. Vai me levar para a Assembleia Legislativa. E tudo isso é possível. Porque eu sou ali, ó, junto com Deus. E Ele que me use como instrumento para multiplicar o bem para as pessoas. Vou brigar por mais hospital regional. Vou brigar por mais Bom Prato. Para que se estenda o horário do poupa-tempo, porque você, trabalhador, trabalha o dia todo, não consegue fazer os seus documentos no poupa-tempo, porque fecha às 5 horas da tarde. Isso aí não é direitos humanos, isso aí. Isso é sacrificar você, trabalhador, você, trabalhadora. E é por isso que eu vou brigar por vocês. E é por isso que eu estou aqui, sou candidato, e no dia 2 de outubro, lembre-se disso que eu estou te falando. Se você realmente quer uma política de lealdade, de austeridade, e que brigue por você, vote 15277, que é isso que vai mudar a sua vida. Pronto, vamos falar sobre diversos assuntos rotineiros, assuntos do nosso dia a dia e também assuntos polêmicos. Primeiro, o que pensa Plauto Holtz a respeito do aborto? Aborto, eu sou contra o aborto gratuito, tá? Aquela gravidez não desejada por falta de planejamento familiar. Agora, o aborto, quando é anencéfalo, quando é vítima de estupro, de violência, por violência doméstica ou por pedófilo, enfim, nessas situações mais críticas eu sou favorável. Tá. Liberação das drogas, você é a favor ou é contra? Totalmente contra. Muitas vezes uma droga ela é a porta de entrada para outro tipo de droga. E aquilo vira realmente um círculo vicioso. Sou totalmente contra. E câncer da sociedade hoje em dia é a droga. Religião, o que é a religião para você e de que forma ela te ajuda no seu dia a dia? É acreditar em Deus, que é Ele o Pai de todos nós. Sem Ele nós não somos nada. E sempre fazer o bem para as pessoas, que você também está fazendo para Ele. Família, o que é a família para Plauto Holtz? Família é as 3 colunas da vida da gente. É ela que sustenta a nossa saúde, nosso trabalho e a família em si, o amor. Educação, o que significa educação?
ninguém tira de você. LGBT, o que pensa Plauto Holtz a respeito do grupo da minoria, do grupo de minorias aí, da sociedade marginalizada aí, que tem uma diferença sexual perante a maioria da população? Sou contra a ideologia de gêneros para crianças, elas não têm maturidade para isso. Porém, eu entendo que cada qual deve se respeitar. Comunidade hétero, comunidade LGBT, devem se respeitar entre si. Mas, por outro lado, eu sou favorável e tenho projeto para isso, a criação de casas de acolhimento para vítimas de violência em razão de ser LGBT. Delegacia da Mulher, o que pensa Plauto Holtz com relação à atuação da Delegacia de Defesa da Mulher? Delegacia da Mulher tem que ser ágil, tem que ser imparcial e ela tem que estar lá, no olho do furacão, e não em bairro nobre. Porque para quem sofre violência doméstica, muitas vezes não consegue chegar até a delegacia, está lá no bairro nobre. Ela tem que estar lá na periferia, tem que estar junto da população. Tramitação dos processos na justiça, o que Plauto pensa a respeito disso? Falta gestão, falta vontade de alguns juízes. É isso que falta. Plauto, a respeito da saúde básica nos bairros, médico da família, o que você pensa a respeito? É um ótimo programa e falta vontade política, porque dinheiro tem para isso. Creches, como que você avalia a situação das creches? Creche tem que ser 24 horas. Defensoria Pública, o que pensa Plauto Holtz? Ela tira mercado da advocacia e presta um trabalho que não é à altura do que a advocacia merece. Falando da mídia, como que você vê essa questão aí de candidato querendo censurar a mídia? Censura é a ditadura disfarçada, sou totalmente contra. STF, Supremo Tribunal Federal, passou dos limites ou você acredita que a atuação política faz parte do judiciário? Juiz não tem que se manifestar sobre processo nem sobre política. Como que você vê as candidaturas hoje em dia e os políticos, a formação dos políticos? Ainda há uma leva de dinossauros para ser extintas ainda. Eles são persistentes. Mas eles estão com os dias contados, isso depende da população. A polarização de candidatos de direita e candidatos de esquerda, você acredita que isso é bom para a democracia? A pior pessoa que tem é aquela em cima do muro. Ou é lado A ou lado B. Plauto Holtz vencendo o pleito e se tornando deputado estadual. A população que acreditou e votou em você, o que ela pode esperar? Ela pode esperar que o meu gabinete será aberto para você, que está precisando de uma creche, de um hospital digno, de um transporte decente. É para vocês que eu vou trabalhar. As pessoas que quiserem acompanhar o seu trabalho, quais são as suas redes sociais? Siga lá Instagram, TikTok, Twitter, @Plauto Holtz e Facebook também, Plauto Holtz. Qual é o seu WhatsApp para as pessoas que quiserem conhecer o seu trabalho ou tirar alguma dúvida com você? 15 4141 7700. Repita. 15 4141 7700. Plauto Holtz, a renovação da política, jovem advogado, com uma história de vida muito densa, mas ao mesmo tempo muito humana. Parabéns e que esse mandato sirva para te dar bastante cancha para você ser um político da nova renovação que todos nós acreditamos e esperamos do nosso Brasil. Eu quero fazer o meu melhor por você. Mas eu preciso de você para me ajudar a chegar lá e ser o seu melhor representante. Segura essa ideia.